Vamos ver esse vídeo do Deschamps aqui. 11 conselhos raros de sênior para júnior. eu curto esses títulos, cara. Raros. Né? O que seria um conselho raro? Não sei, velho. Que não te ensina. Ninguém te ensina. Ele vai ensinar. Um programador sênior passou anos coletando conhecimentos raros sobre a nossa carreira em programação e vamos ver quais deles eu Aí, me dá o feedback aí, vocês estão ouvindo, por favor. concordo ou não. Fora isso, eu perguntei no Twitter, se você for dar um conselho de carreira para um amigo que gosta muito e tá entrando na área de tecnologia, qual seria? E as respostas foram muito curiosas. Primeiro item do artigo, e olha que curioso, você raramente vai escrever algo do zero. E eu concordo 100%, tá? Tanto que, numa das primeiras aulas de um curso que eu tô criando, eu coloquei o seguinte na aula do dia 3 aqui, ó, fundação. Tem uma frase do cientista Carl Sagan. Deixa eu pular aqui para... Opa, pulei aqui. Cadê? Aqui, ó. Frase sensacional. Se você deseja fazer uma torta de maçã do zero, você deve primeiro criar o universo. Então você provavelmente nunca mais vai estar fazendo algo do zero e tudo que você fizer vai ser feito em cima do trabalho que foi feito por alguém que chegou antes de você. Mas... Isso. Inclusive, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. É um dilema aí de cursos de programação e de quem está aprendendo mesmo, que absolutamente todas as pessoas não partem do zero. Não existe zero. Fala assim, aprenda JavaScript do zero. Não existe isso, cara. Não existe isso. Não existe nenhum conhecimento do zero. Até porque você tem uma bagagem de vida, né? Você tem exemplos, você tem estudos que você já teve, você tem conversas que você teve com outras pessoas. Então nunca é do zero absoluto. E se você tem o mínimo de conhecimento sobre computação, sobre tecnologia que seja, assim, de maneira geral, vai facilitar na hora de você aprender a programar também, cara. Então, o meu zero, né, vamos chamar assim, o meu zero é diferente do zero de absolutamente todas as pessoas. Em todos os sentidos, tá bom? Então, quando a gente começa a olhar essas paradas, porque é muito comum a gente ver isso, né? Do zero, aprenda não sei o que lá do zero. Esse zero, normalmente é assim, você está construindo a parada, então você vai, né, levando aí para programação web, você vai construir do zero ali, do absoluto zero, um index.html, um arquivo HTML. Você vai criar do zero um arquivo CSS, você vai criar do zero um arquivo JavaScript e tal. Né? Você vai criar o arquivo e vai escrever coisa num arquivo em branco e tal. Por quê? Porque isso é importante para que você tenha os fundamentos da programação. Só que no dia a dia, na hora que você for trabalhar com isso, você não vai fazer isso. Você vai partir sempre de um sistema legado, né? Ou seja, de alguma coisa que já existe na empresa, e aí você vai aprimorar. Só que para aprimorar alguma coisa, você precisa ter conhecimento pleno daquela coisa. E aí é que tá. Então, você vai entrar, você vai ter, sei lá, às vezes você vai ficar 1, 2 meses ou mais só estudando a documentação do software, cara. Só lendo, só tentando entender o que a galera anterior fez, o que o time fez, como é que tal coisa liga com outra coisa, tal ferramenta, tal framework, como é que acontece, como é que são as reuniões e tal, para você começar a imersão naquele ambiente. Aí, depois disso, você começa a mexer naquele código. Então, você não vai criar um arquivo index.html do zero nunca dentro de uma empresa. Você sempre vai criar e vai partir de alguma coisa que as pessoas já fizeram. Dito isso, tá certo o que ele está falando, mas quando você vai aprender, você precisa sim começar do zero, cara. Então você precisa sim abrir, criar um arquivo e tal, porque essa construção toda, ela é importante para que você tenha o conhecimento necessário para depois conseguir ler um código de outra pessoa. Né? Mas o ponto que o artigo estava querendo fazer nessa parte é que provavelmente você não vai ser alocado em projetos novos porque eles não surgem toda hora. Acaba sendo muito mais comum você consertar coisas. Ó, um exemplo, só para poder usar um exemplo. Marquinho Zuckerberg, ele fez o Facebook.
certo? O quê? Quando que foi isso? Sei lá, cara, 2005, 2006, sei lá que ano que foi. Tem muito tempo. Até hoje é Facebook, cara. Agora é Meta, né? Mas até hoje é o mesmo software. Não tem outro. Depois ele comprou o Instagram. Aí é só o Instagram. Ele não fica criando software o tempo inteiro. Ele só vai aprimorando. Então, se você entrar para trabalhar no Facebook, se você entrar para trabalhar no Instagram, você vai trabalhar em um aplicativo, né, que já existe. Você não vai criar um do zero. Que já existem, pelo menos no início da carreira. E olha, eu vou te falar que eu acho que é até bom, tá? Porque quem já passou por isso sabe que o começo de um projeto, ele é fácil até, se comparado com aqueles 1% final. Aquele 1% que de fato você vira a chave e o projeto existe para o mundo, sabe? Esses 1% finais são muito difíceis e começar um projeto do zero e conseguir levar até essa virada, isso é pesado. Não só pesado, mas confuso. Isso casa um pouco com a resposta que o Lucas Montano colocou. Tu não vai entender metade das coisas que tá fazendo e tudo bem. E tudo bem mesmo. Próximo item do artigo, conhecimentos do... Não tá tudo bem não, cara. Isso aí é papinho furado. Se você não tá entendendo, você tem que estudar mais. É isso, né? Então, começou a galera passar muito pano nesses negócios. Falar assim, tá tudo bem. Não tá não, cara. Não tá tudo bem, entendeu? Olha só. Olha lá, ó. Tu não vai entender metade das coisas que tu tá fazendo. Imagina só, se eu tô fazendo uma coisa que eu não tô entendendo o que eu estou fazendo, você tá no lugar errado, cara. Você não deveria estar fazendo aquilo. Então, eu parto do princípio do seguinte: se você está fazendo, você tem que saber o que está fazendo, pô. O que tá tudo bem aqui eu não sei fazer, cara. Me pediu lá, alguém me pediu para fazer tal coisa, eu não consigo. Aí você levanta a mão e fala assim, ó, eu não consigo fazer isso aí, alguém pode me ajudar e tal? Aí sim. Agora, se você tá fazendo e você não tá entendendo, que é o que acontece quando você usa o inferno do chat GPT, viu? Você copia lá uma porrada de código, joga no seu projeto, ele funciona, e aí dane-se, você não perde tempo tentando entender, você tá fazendo errado, cara. Você tá fazendo merda. Então não faça isso. Não tá tudo bem se fazer isso. que tá fazendo Mentira. e tudo bem. E tudo bem mesmo. Próximo item do artigo, conhecimentos do negócio são mais importantes que habilidades em programação e eu concordo 100%. É muito mais fácil e certeiro escrever o código que precisa ser escrito quando você conhece por inteiro o contexto que você está inserido. Por isso que existem serviços ultra populares que são usados de verdade por pessoas, só que a implementação por trás é um lixo. E o contrário também. Serviços que a implementação assim é simplesmente sensacional, mas que não resolve o problema de ninguém. Por aqui, programar por programar rapidinho vira um saco. O massa é que isso casa com a resposta do Product Guru, que ele fala: cria relacionamentos e foca em gerar resultados para a empresa, independente do framework da moda. Isso. Isso aqui também é uma outra coisa bem relevante que nossa, dá até dó da galera, velho. Que tá caindo nessa onda aí já tem mais de ano já, inclusive. Que é a onda da galera do React, cara. Um monte de gente tá aprendendo React e não tá aprendendo programar. Se esse framework, aqui para poder citar um, tá? E que hoje tá na modinha já tem bastante tempo. Vamos supor, amanhã o React ele desaparece da Terra, ele sumiu, o servidor foi para a glória. O que você, Dev React, vai fazer? Você vai sentar e chorar? Ou você vai aprender outra coisa porque você tem conhecimento de programação, entendeu? Então nunca fique refém de um framework. Nunca na sua vida. Tem um monte de gênio aí por aí que critica bastante esse negócio assim, JavaScript vanilla lá não serve para nada. Isso, parabéns. Você provavelmente é um dev React e não é um dev. Então, toma muito cuidado com essas coisas, cara. Isso aí, uma hora ou outra pode dar um ruim danado. Então, aprenda a programar. E aprender a programar é resolver problema, velho. Não interessa qual que é a linguagem que você vai usar, não importa. O que está por trás mesmo da parada
é a sua habilidade de conseguir resolver problemas complexos. Então, quanto mais você vai resolvendo problemas, mais você vai tendo habilidades e senioridade para resolver problemas mais difíceis. Só que para você resolver um problema difícil, você tem sim que passar pelos problemas mais fáceis. É uma coisa óbvia. E o óbvio, ele às vezes tem que ser dito, porque tem um monte de gente idiota no mundo. Então você tem que falar para idiota. Falar o seguinte, ó, não adianta você entrar numa fase, num jogo, e ir direto pro chefão, cara. Você vai passar a primeira fasezinha ali, uma fasezinha facinha, aí não sei o quê, aí você vai conquistando, aí aquele negócio vai te engajando, aí você vai querendo passar pela próxima fase. A próxima fase sempre é um pouquinho mais difícil, vai pedir alguma habilidade um pouquinho maior, e aí você vai. Na hora que você chegar no chefão, você vai ter as habilidades necessárias. Agora, se você usa cheat no jogo, ou seja, você vai lá, joga lá um comandinho lá, um codiguinho, e aí já vai direto para a fase tal, você pega lá 200 milhões de itens e tal, não sei o quê, você não desenvolveu habilidade nenhuma. E é exatamente isso que a galera que está usando o IA está passando. Você está supostamente resolvendo um problema sem saber, cara. E aí, isso vai ser um grande problema na sua vida. Próximo item do artigo fala uma coisa que muita gente deixa para trás, que é escrever documentação não é enfatizado o suficiente, e eu concordo 100%, e eu diria que grande parte, não a totalidade da minha didática vem exatamente disso. Tudo que eu aprendia, eu tinha uma vontade quase que incontrolável de compartilhar, então durante a minha carreira eu escrevi muito tutorial, que é uma forma de documentação. Eu não tenho uma coisa curiosa, eu não sei se faz sentido, mas originalmente parece que as informações que estão no meu cérebro, elas estão em formato de grafo, sabe? E quando eu escrevo um tutorial, parece que eu dou uma linearizada nessa informação. Ela fica linear. É como se eu criasse um cache dessa informação, sei lá, um índice do banco de dados, e rapidamente eu consigo acessar ela. E eu tenho quase certeza absoluta que é isso que influencia na minha didática. Porque olha só que coisa curiosa. Se eu voltar aqui nos depoimentos e eu procurar pela palavra didática, olha isso aqui. Olha a barra aqui. Opa, agora sumiu. Mas olha aqui a barra. Assim, a quantidade de vezes que essa palavra didática é escrita nos depoimentos. É muito doido. Próximo item do artigo, e esse é muito, muito importante. Código é secundário. Valor de negócio vem primeiro. Concordo 1.000.000%. Nenhum cliente vai chegar para você e vai falar: nossa, eu não acredito que você pegou aquela função lá, conseguiu colocar tudo numa linha só, clean code, delicia. Não vai. Agora, vão elogiar sim a feature que você conseguiu colocar no ar. Ou até melhor, o impacto que essa feature teve no dia a dia dessa pessoa. Ó, sobre isso, olha aqui, ó. Nenhuma metodologia ágil é páreo para Go Horse, cara. O Go Horse, ele é o que mais entrega valor para o cliente. E isso é absolutamente inegável. Mas é que isso casa com a resposta do Cleverson.py. Ele falou: não se apegue à linguagem. Elas são apenas ferramentas. Sim, tudo é uma ferramenta para você conseguir construir uma feature. Mano, esse papinho aí, se apegue sim à linguagem, velho. Se apegue sim. Pergunta para esse cara aqui se ele sabe. Olha lá, olha só, cara. Eu fico perplexo com essas coisas. Esse cara foi lá, o nome de usuário dele do Twitter, né? É ponto pai. Pai, nome do pai. Ou seja, esse cara, esse cara é um amante do Python. Não se apegue à linguagem. Mano, vai dormir, cara. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Se apegue muito à linguagem. Pô, imagina só, imagina para você que tá começando ouvir isso. Assim, não, eu não preciso me especializar em Java, ou em JavaScript, ou em Python, não sei o que, eu tenho que saber um monte. Você não tem que saber um monte, cara. Tem que saber uma. Começa, se especialize, se apegue muito a uma linguagem. Muito. Depois, a hora que você for... É aquele negócio. Vamos pensar numa linguagem falada. Né? A gente aprende português, por exemplo,
quando a gente nasce, né? Olha lá, a gente tem a alfabetização, que é como se você estivesse aprendendo uma linguagem de programação, o processo ele é basicamente a mesma coisa. Então, é o seguinte, depois que você já sabe uma linguagem, faz muito mais sentido você aprender uma segunda linguagem. Porque você vai começar a fazer associações, cara. Vai falar assim, maçã em aramaico é Shivsnevers. Abacaxi em grego é Surisnevers. Sei lá, entendeu? Você vai fazer essa comparação, só que você precisa de uma primeiro. Então não inventa. Aprende e se apegue sim a uma linguagem. O que você não pode se apegar é um framework. Beleza? Comentário aqui do Codecrafter. Tenho visto pessoas assim, dizem que as linguagens são apenas ferramentas, mas se apegam ferramenta a uma. Ferrenhamente a uma delas. Claro, cara, não existe isso, cara. É papinho de dev que passou por isso que você tá passando agora e aí quer te enganar, entendeu? Eu não aguento esses caras, velho. Pelo amor de Deus, mano. Para tentar atingir. Imagina só, faltou só ele estar com uma fotinha de anime aqui. Aí coloca lá, você tem lá a fotinha num anime e fala assim, não seja viciado em anime. Algum impacto, criar algum impacto na vida do seu cliente. O próximo item do artigo é um pouco dolorido, tá? Mas é total real, que é: você vai precisar contornar incompetência. E eu concordo 100%. O triste é que isso pode estar presente não só num colega de trabalho ou num chefe que você consegue. Cara, a incompetência, ela é infinita. Então, ela vai ser, em algum momento, sua. Você vai ser incompetente em algum momento. E outras pessoas, com certeza, também serão incompetentes. Então, não é que fulano de tal é incompetente, né? Ele é para sempre. Não, ele vai fazer coisas incompetentes. Até porque é por isso que tem vaga, né? Porque para pensar, por que existe vaga de emprego? Porque ou porque a empresa está crescendo e precisa de mais pessoas para o negócio crescer, para escalar aquele negócio, ou porque ela mandou alguém embora. Aí, se mandou alguém embora, foi por incompetência. Então, se você entrou em qualquer vaga que seja, você entrou em uma dessas duas possibilidades. Ou porque aumentou, ou porque alguém incompetente foi demitido. Se você entra nessa segunda possibilidade, que é a demissão de alguém, você vai ter que cobrir a incompetência daquela pessoa, né? Então, vai ser depositado em você a confiança de que você vai ser menos incompetente do que a pessoa anterior. Ai, mas isso é injusto. O mundo deveria ser alegre, colorido. Eu entro na empresa, eu ganho dinheiro, eu não faço nada. Isso. Vai acreditando nisso que você vai estar muito bem na vida. Às vezes, lidar ou ter alguma influência, né? Pode ser o caso da incompetência de algum fornecedor que você está usando no seu trabalho. Alguma pessoa lá do outro lado, que você não vai ter tanta influência, às vezes não consegue prover o serviço que deveria estar provendo na qualidade que foi contratada. Próximo item: você vai trabalhar com incertezas na maioria do tempo, e eu também concordo, tá? Cara, olha só. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Eu vou trazer aqui essa incerteza para uma palavrinha que tem sido dita 1 milhão de vezes por dia, no mínimo, em todas as empresas brasileiras, que é ansiedade. Ai, estou ansioso, está me gerando ansiedade. Isso vai gerar ansiedade nas pessoas, elas vão ficar tristes. Deixa eu falar um negócio para você, cara, sobre isso, sobre incerteza e ansiedade. Você terá ansiedade absolutamente em todos os seus dias da sua vida. O que você precisa fazer, assim, ó, eu mostrar um cartão aqui, uma folha amarela pode gerar ansiedade em alguém. É inacreditável isso. Mas é verdade. O que você tem que aprender, e aí entra muito o conceito de habilidades sociocomportamentais, né, soft skills, é você saber lidar com a ansiedade. Não é não
ter ansiedade. Você terá. A hora que você tiver o seu trabalho, você vai ter meta para atingir, você vai ter prazo para cumprir, você vai ter gente chata do seu lado para você aguentar no seu time, você vai ter gente legal, você vai ter chefe ruim, você vai ter chefe bom, vai ter chefe de chefe que é ruim, que só toma decisão idiota. Você vai ter um monte de coisa, cara. Você vai ter ali contas para você pagar na sua vida pessoal, né? Que daí vai entrar aqui outras coisas também, se você tem família e tal. Você vai ter. Não existe certeza de absolutamente nada, cara. Então, aprende de uma vez por todas a lidar com isso. Não é assim, não, não pode. Não existe isso, cara. Aprende a lidar com as coisas. Simplesmente. O Flávio Augusto fala bastante isso e tá totalmente certo, cara. Estabilidade não existe. Nem se você for funcionário público. Não existe estabilidade. Então, a qualquer momento você pode ser demitido. A qualquer momento pode mudar a sua vida absolutamente do nada. Isso gera ansiedade só por isso, só por esse fato. A empresa pode chegar amanhã e falar assim: olha só, temos aqui eles chamam agora de layoff, né? Um nome ridículo para demissão em massa. Vamos ter uma demissão em massa porque nós somos incompetentes e fizemos aqui o orçamento de uma forma errada, e aí vamos ter que te demitir. Isso pode acontecer a qualquer momento, cara. Então, o que a gente precisa fazer é, sabendo disso, não procurar uma empresa que vai me dar estabilidade, que não existe, nenhuma empresa vai te dar estabilidade. É saber lidar com isso o melhor possível. Tá, você já jogou Age of Empires? Eu tenho uma imagem aqui especial do Age of Empires 1. Esse aqui, você nasce aqui, né? Por exemplo, no mapa e tá tudo escuro ao seu redor. E aí você não sabe. Aí, pra quem é adorador de LoL, Age of Empires é 10 milhões de vezes melhor. Se você navegar para frente aqui vai encontrar ouro, ou navegar para cá vai encontrar pedra, ou vai navegar aqui e encontrar um bicho e te matar, não dá para saber. E meio que programação muitas vezes é similar a andar num mapa de Age of Empires. O próximo item do artigo é um pouco difícil de acreditar, mas assim, ele fala que assuma que tudo tenha bugs. E por quê? Porque na maioria das vezes, quando acontece algum bug num programa, a gente acha que foi a gente que causou esse bug, né? E eu não mudaria essa estratégia, tá? Ou pelo menos comigo, na maioria dos bugs que eu encontro, é porque eu fui lá e mexi em alguma coisa. Mas o segredo é saber isolar onde está o problema. Olha que curioso. Sabe o framework Next.js? Super popular, muita gente usa, a gente usa dentro do Tab News. E aí um belo dia a gente resolveu atualizar a versão do framework. Não era uma atualização grande, é uma atualização pequena, só que de repente 2 testes da nossa suite de testes do Tab News começou a quebrar, não funcionava mais, e era um teste que se certificava que não era possível criar publicações com acima de 20 mil caracteres. E olha só que curioso, deixa eu entrar no pull request, né? A gente foi cavucando, até o Aprendendo Felipe conseguiu isolar o problema e identificar que ele estava dentro do Next.js. Ele fez um pull request delicinha, implementou testes para provar que o negócio estava quebrado e fizeram merge desse negócio. Olha que massa, essas coisas não tão longe da gente. Próximo item do artigo. Cara, assim, o bagulho do bug é isso, né? E isso faz com que a gente tenha a nossa profissão ser eterna. Então, sempre, qualquer feature, né? Qualquer atualização, qualquer ferramenta nova que você suba, pode ser que atrapalhe coisas para trás, né? Coisas que estão lá legadas e tal. Isso vai diminuir, isso vai ser menor a chance de acontecer caso você tenha um ambiente de teste avançadíssimo, mas sempre vai acontecer alguma coisa. E aí é o dia a dia de dev, cara, resolver bug, né? Eu gosto de pensar o seguinte: imagina numa cadeia. Uma cadeia de segurança máxima, né? Aí essa cadeia de segurança máxima, que supostamente tem uma segurança muito boa, uma pessoa lá conseguiu fugir. É como se aquilo fosse um bug, cara. Então,
esse indivíduo encontrou uma falha que ninguém tinha pensado, ou que ninguém viu e tal, ou ele conseguiu contornar por alguma razão e conseguiu fugir. O que se espera depois de um acontecimento desse? Se espera que esse bug, né, ele seja corrigido. Então, sei lá, se o cara cavou um buraco na cela dele, escapou do lado de lá, eles vão lá e vão tampar o buraco. Vão colocar mais cimento nas celas de tal forma que a pessoa não vai conseguir cavar mais, enfim. Então vai sempre acontecer, não é assim, o meu código é perfeito, ninguém vai achar bug nunca, né? Não existe isso, né? Pode pegar algumas pessoas de surpresa, tá? Não é um trabalho dos sonhos. E eu concordo. Eu fico me perguntando, assim, o que é um trabalho dos sonhos, né? Porque Trabalho dos sonhos é você não fazer nada e ganhar muito dinheiro. É isso. às vezes ficar jogando videogame como trabalho o dia inteiro. Não. É não fazer nada. Assim, eu não vou fazer nada e vai cair 20k na minha conta. Esse é o trabalho dos sonhos. Uma hora enche o saco também. Mas tem 2 pontos nessa parte do artigo que eu acho que ele acertou na lata, que é a dificuldade de ter um balanço entre a vida pessoal e o trabalho, né? Eu não sei se vocês sofrem disso, mas eu sofro muito, que é, às vezes eu não... Porque não existe diferença. Põe isso na sua cabeça, cara. Não existe diferença entre a sua vida pessoal e profissional. É vida. É vida. Tudo faz parte de uma coisa só. Então, partindo desse ponto de que tudo é uma coisa só, aí você tem que colocar prioridades na sua vida, né? não consigo consertar um bug ali durante o dia, e eu carrego esse bug dentro da minha cabeça para qualquer lugar que eu for, jantando com a família, saindo lá fora, e eu tô ali, ó, matutando, sem parar até eu conseguir, e às vezes eu não consigo, eu não consigo dormir direito, e aí é uma loucura. Outro ponto que ele escreveu é que raramente você vai estar construindo algo que você ama, né, ali na empresa, você vai estar construindo uma coisa para a empresa, né, não é necessariamente aquilo que você estaria amando fazer por conta própria, né? Às vezes é, mas na maioria das vezes não é, e aí... Tem um conceito legal de startups, cara. Eu li isso num livro, eu não lembro que livro que foi, mas é desses livros de startup, assim, o tema de startup. Fala assim, não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo problema. Então, imagina só, você tem que resolver um problema. Porque aí você fala assim, eu tenho uma ideia genial aqui que eu trouxe para a minha empresa. Eu vou fazer um aplicativo e tal, de faz isso, aquilo outro e tal, e não sei o quê, e blá. E aí você fica naquela ideia fixa na sua cabeça para sempre, cara. Tá errado, às vezes a sua ideia não resolve nada, porque você não é o cliente. Você é o dono da aplicação. Agora, quem vai usar a sua aplicação, eu estou gerando valor nesse público, esse público realmente vai usar e faz sentido, resolve o problema. Então, nunca se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Essa frase não é minha, mas eu li em algum lugar e me marcou porque faz total sentido. Nesses casos, se você conseguir encaixar na sua rotina, às vezes não dá, mas quando dá, encaixar projetos pessoais. Porque, às vezes, um projeto pessoal, ele traz, sabe, não sei, às vezes é tão mágico, enche, como eu vou explicar isso? Às vezes dá um fogo interno tão forte que você Ele queria falar tesão, mas ele não falou. carrega isso para dentro da empresa e aquele seu trabalho chato fica não tão chato, principalmente quando você consegue transportar certos conhecimentos ou certas tecnologias, você se arriscou em usar no seu projeto pessoal para dentro da empresa, aí ela fica um pouquinho mais massa. E o Bruno Torrão respondeu uma coisa que casa com isso, que é aprenda a gostar do processo de estudar tecnologia, né? Aprenda a gostar do processo. Isso. Gostei dessa frase aqui também, porque assim, também não é aprender a gostar de estudar programação, e sim tecnologia, cara. Isso aqui faz uma diferença tão grande. Nossa! Porque assim, a gente está hoje numa onda gigante de pessoas estudando apenas programação. Isso é um grande problema. Porque assim, você chega lá, você pode até virar um dev muito bom e tal, você comprar um curso em algum lugar, fazer uma formação, um bootcamp, um curso um pouco mais curto de uma faculdade, coisa específica do que você quer aprender, quer programar e tal, você vai conseguir entrar num emprego, tudo mais. Só que, imagina só, cara, você vai estar ali
desenvolvendo uma aplicação para algo maior. Se você não tem conhecimento do o que vai além daquilo que está fazendo, sempre vai ter uma limitação para você. Imagina só você sendo um engenheiro de automóveis. Aí você fala assim, eu sou especializado em rodas. Sei lá, não sei nem se mexe com isso, mas vamos criar um exemplo aqui. Eu preciso saber sobre motor, eu preciso saber sobre carroceria, eu preciso saber sobre mecânica em geral, sobre o carro para poder fazer uma roda? Claro que sim. O cara que vai fazer uma roda para um carro de Fórmula 1, ele tem que entender sobre aquele carro. Não só sobre roda. Se ele entende só sobre roda, fala, não, fiz uma roda aqui muito bonita, ela é linda, maravilhosa. Aí você coloca lá e ele não serve. Porque eu não tenho conhecimento no restante. Então, estudar tecnologia é ir além de programação. Programação é importante, é parte fundamental aqui no processo todo, mas você ter conhecimento de infraestrutura, porque se você faz uma aplicação que vai rodar na internet, existe um negócio por trás ali que funciona, cara. Ah, não, meu negócio é só aprender a programar, que se dane onde que vai rodar. Bom, então aceite que você é limitado. Você precisa entender conceitos de sistemas operacionais, porque você vai programar em cima de um sistema operacional. O seu software ele vai rodar em cima de um sistema operacional. Você aprender estrutura de dados vai além de programação. Então existem muitas outras coisas que são importantes para que você aprenda também para ser um dev melhor. Vai te dar uma bagagem maior. Por isso que eu sou totalmente a favor de você fazer uma faculdade. A faculdade, ela não vai te deixar especialista em absolutamente nada, mas ela vai te dar a oportunidade de você aprender o básico de um monte de coisa. E isso vai fazer muitíssima diferença na sua carreira. Quando dá esse clique e vira essa chave, muita coisa muda. Próximo item do artigo, meio que, não sei. O que você acha? Que é estética não pode ser ensinada, né? Estética... Podia ter colocado o Rodrigo Góes. Aesthetic. Meu código é aesthetic. Olha lá, ó. Estética. Ó, antes dele falar aqui, é o seguinte, sobre sobre estética. Aesthetic. Eu gosto de pensar o seguinte, sobre programação. Você escreve código, certo? Se você escreve código para quê? E para quem? Quando um escritor de livro qualquer, ele escreve para alguém ler aquele conteúdo. Com base no público que ele tem, né, as pessoas que vão ler o meu conteúdo, ele vai escrever de uma forma. Pô, meu público é o público adolescente. Então ele vai ter uma linha de raciocínio ali para pegar, né, para que a galera adolescente curta aquela escrita. Se for para um adulto, se for para psicólogo, se for para... ele vai ter uma escrita um pouco diferente. E ele vai ter, dentro daquele nicho de escritores, também formas individuais de escrita. Mas sempre pensando que o que está sendo escrito para outra pessoa e não para ela mesma. Partindo disso, você também escreve código para outras pessoas. Então, assim como ele falou aqui no começo, né, que você vai pegar código legado e vai aprimorar, você vai escrever código que outra pessoa vai vir que vai aprimorar o seu código. Então, você escreve para outra pessoa. Dito tudo isso, é importante que você tenha boas práticas de escrita, porque esse código será lido e será utilizado por outras pessoas e não somente por você. Até você mesmo. A hora que você chegar daqui uma semana e for ler o seu próprio código que você mesmo escreveu, você saber o que está escrito. Escrever Isso é aesthetic. um código bem feito, assim. Eu acho que isso pode ser ensinado
com certeza tem muito de experiência, né? Da pessoa pegar com experiência, mas pode ser ensinado. O próximo item, a gente já tá terminando, tá? Esse próximo item, esse tira muita gente do sério, tá? Esse já me machucou muito no passado, muito mesmo, tá? E vai machucar qualquer pessoa que se coloca numa posição dentro de um, sei lá, de um trabalho de precisar entregar implementações que estimativas vão ser requisitadas mesmo quando você não quer dar elas ou até quando muitas vezes é impossível passar uma estimativa. Ai, ai, isso vai me gerar ansiedade. Eu não posso ter essa pressão em cima dos meus ombrinhos frágeis de falar quanto tempo vou demorar para fazer alguma atividade. Ai, que tristeza, que mundo injusto. Aí vem aqui de novo, né? Aquele negócio que você vai ter que saber lidar com as coisas da vida, cara. E assim, porque imagina só, esse negócio de prazo, por que tem que ter prazo? Porque tem um cliente que pagou, cara. Simplesmente por isso. Imagina só você entrar no Mercado Livre, ir lá e comprar qualquer coisa lá que você quer. Aí tem lá, estimativa de entrega. Nulo. Aparece nulo lá. Não existe estimativa de entrega. Dane-se. Vai chegar a hora que for para chegar. Cara, não existe a menor possibilidade disso acontecer, velho. Então, o que acontece lá a estimativa é que chegue entre 3 e 4 dias. Sei lá. Eles colocam até uma margenzinha de erro, né? Porque pode acontecer alguma coisa no caminho e tal. Por quê? Porque você vai encher o saco do Mercado Livre para que o prazo seja aquele estimado. O cliente, ele quer, ó, eu tô pagando, cara. Quantos que é? Fala assim, custa tantos mil o software aqui, a aplicação, tá, beleza. Quanto que vocês vão entregar? Aí onde vai entrar gestor de projeto, vai entrar PO, Product Manager, vai entrar toda aquela ladainha de gente lá do Scrum, da vida e tal, de gestão, e vai perguntar pro time de desenvolvimento, falar assim, e aí, como é que vocês fazem? Esse vai ter que falar, cara, entendeu? Não existe não ter isso acontecer, não só para desenvolvimento, para qualquer coisa. Não existe não ter a expectativa, a estimativa de entrega de alguma coisa. O engraçado da tecnologia e da engenharia da tecnologia, não sei se você já notou isso, mas tem coisas que as pessoas que não entendem dessa parte da engenharia, da programação, que é... Aí, o Bruno colocou aqui, ó. Existem ferramentas que tentam calcular implementações por pontos para terem estimativas. Tem até tem assim, né? Com base no histórico de todo o time de desenvolvimento, para você criar uma tela que tenha dois modais, dois botões, não sei o que, demora 4 horas. Aí ele tem uma estimativa ali, né? Mas sempre, quando a empresa é minimamente boa, ela vai, mesmo assim, ela vai no time de desenvolvimento e pergunta, e aí, como é que tá? Porque uma coisa é assim, eu não tenho nada para fazer, eu tô avulso aqui no meu trabalho e eu recebo uma task. Não, que isso não acontece, mas eu tô criando aqui uma hipótese. Outra coisa eu tenho 18 tasks e entra uma outra task que demora uma média de 3 horas. Eu não vou conseguir fazer em 3 horas, entendeu? Então tem bastante disso, é importante lidar com essas paradas. Valeu, Bruno. Opa. que elas acham que é extremamente fácil de implementar, e aí quando você olha em como as coisas estão amarradas dentro da Codebase, é praticamente um inferno. Você tem que virar a aplicação de cabeça para baixo para tirar um parafuso ali, para depois encaixar de volta e o negócio parar em pé. Só que o engraçado é que às vezes eu não sei por que isso acontece, tem coisas que as pessoas que não entendem da engenharia assumem que é uma coisa impossível de fazer, e aí você recebe a demanda e você fala, mas é só fazer. Inclusive já tem até aqui. Tá feito já, é super fácil. Próximo item, vamos lá, estamos terminando. Nem todas as reuniões são ruins. Sobre isso ali ainda, cara. Assim, supostamente, ok? Supostamente existem times e existem empresas que criam os próprios bugs. Supostamente. Para quê? Falar assim, ó, eu sei que vai ter um bug aqui. Aí eles entregam o projeto. Pá.
Aí vai para lá, vai para o cliente, o cliente, o que ele vai fazer? Depois de um tempo, ele vai perceber que tem um bug e ele vai dar o feedback, falar assim, tem um bug aqui e tal, tem como mexer e tal, não sei o quê. Tem. Quanto tempo vocês conseguem? Ah, já que é para você e tal, a gente preza aí pela... Vai colocar prioridade para você, aí a gente faz ainda hoje. Aí, tipo, mas assim, a solução já estava pronta antes, entendeu? Então aí isso fisga o cliente, fala assim, nossa, o pessoal lá é bom demais, eles resolveram o problema rapidinho, assim, ó. Já implementaram, que beleza, né? Supostamente, isso acontece. Eu concordo. Assim, é muito fácil se perder, né? Nossa, isso aqui é lindo, cara. Existe uma teoria por aí, e assim, várias pessoas que são adeptas a essa teoria, de que todas as reuniões são inúteis. Absolutamente todas. Eu discordo dessa afirmação, mas eu entendo, cara. Principalmente quando você gosta de... Quando você não gosta de outros seres humanos. Quando você não gosta de outros seres humanos, você prefere não interagir com esses animais. Quando você é obrigado a interagir com esses animais, você entra num estado de neurose pura, de ansiedade. E aí você acha que todas as reuniões são inúteis. Mas assim, pensa o seguinte, vamos usar aqui um pouco da lógica, né? Já que a gente é dev, vamos usar a lógica. Pensa comigo. Em qualquer empresa, você vai ter ali pessoas que vão ser os seus colegas e vão ter também as lideranças, né? Os chefes. Os chefes, eles têm algumas coisas para fazer. Só que o que eles fazem inclui reunião para poder supostamente controlar o time, né? Para dar orientações e, sei lá, treinamentos e tal. Então, cara, tem que ter reunião, porque senão esse povo não tem o que fazer. Basicamente é isso. Então, existem empresas, cara, que têm posições de chefia que não tem nada para fazer a não ser juntar pessoas e fazer reunião. Com o advindo da tecnologia para reuniões por teleconferência, isso escalou de uma forma abissal, né? Porque a dificuldade de eu criar uma reunião é zero. Então eu vou lá, eu clico, eu renovo a reunião, tá hora, junto lá um monte de coisa. É só você clicar, você entra, então você coloca lá 200 pessoas, 300 pessoas. Isso nunca aconteceria se fosse numa reunião presencial. Numa reunião presencial, se você tem 200 pessoas na reunião, você tem o custo de deslocamento das pessoas. Você tem o custo de falar assim, mano, é inacreditável pensar que você precisa fazer uma reunião com toda a sua empresa. Qual a razão? No presencial, isso não existe. Não existe, cara. A não ser que você tenha uma empresa pequenininha, né? 10 pessoas. Aí tudo bem. Agora, com muita gente, você não vai fazer isso. Agora, com online, você faz. Aí tem reunião a dar com pau. Aí você sai, uma atrás da outra. Aí você não trabalha, cara. Você só participa de reunião. Porque participar de reunião não é trabalhar. Sinceramente. E aí esse povo faz reunião que poderia muito bem ser um e-mail, né? Igual aquela brincadeira lá. Reunião poderia ter sido um e-mail, poderia ter sido um Slack, um Discord, sei lá, o escrito, cara, entendeu? O link, ó, entra aí e pronto, acabou. Mas a galera acha que não, tem que ser síncrono aqui para colocar todo mundo e tal, não sei o quê, porque daí a gente garante que as pessoas estão prestando atenção. Mano, sério mesmo que você acredita nisso? Nunca existiu a possibilidade de todo mundo prestar atenção em você. Nunca, nem no presencial, cara. Então, né, pelo amor de Deus, cara.
os comentários aqui do Bruno. Andou conversando com o meu mecânico, ele sempre tem o conceito ideal. Esse é um problema sério, cara, principalmente quando você não tem muita noção das paradas, né? É o meu caso, por exemplo, né? Eu tenho um conhecimento absolutamente limitado sobre mecânica automotiva. Então, para me enganar é muito simples, né? Agora, o legal, eu vou dar uma dica aí para um entretenimento, né, interessante aí para você, de qualquer momento, é você entrar nessas lojas de shopping, sei lá, Casas Bahia, Magazine Luiza e tal, que tem assim, que vende um monte de coisa, falar assim, eu queria comprar um computador. Aí vai vir um vendedor ali e tal, para poder te ajudar, e aí você dá um migué de que você não sabe nada de computador. Você vai se divertir, cara. Aí você vai dando corda, entendeu? Você fala assim, entendi, eu tenho que escolher aqui um processador. Aí, esse processador, o que ele faz? Ele processa. Entendi, lógico. E qual que é a diferença de um processador que é 2.0 e 3.0? Você, o 3.0 é melhor. Entendi, justo. Cara, vira um entretenimento. Eu recomendo, viu, Bruno? Outra do Bruno aqui, ó. Sentado, troncho na minha cadeira, com o pijão comendo que nem um animal. Aí, ó. Exatamente. Nada como participar de uma reunião assim, né? O dev, ele normalmente participa desse jeito de reunião. E eu acrescentaria aí, Bruno, não só de pijão, mas completamente nu. E com a câmera fechada, obviamente, né? Porque você não está prestando atenção na reunião. Essa questão de reuniões, né? Mas nem todas são ruins. O importante é encarar uma reunião com, na minha visão, né? Pelo menos com um pit stop. Às vezes você tem que dar uma parada ali, tipo, galera, tranca, fica síncrono de volta, tranca tudo. Vamos conversar aqui o que tá acontecendo. Sabe? Faz a manutenção ali no pit stop e depois. Tem uma galera que supostamente faz uma coisa. Não estou falando isso como um incentivo nem para que você faça, ok? É só uma suposição de um suposto grupo de pessoas que faz essa suposta ação, que é você, por exemplo, entrar numa reunião, aí você tem aqui, né, o seu famoso fone de ouvido, né? Deixa eu fazer a demonstração física aqui. E aí nesse seu fone de ouvido, por exemplo, ó, aqui no meu caso eu tenho um extensor, certo? Que está ligado no meu computador. Se eu remover esse elemento aqui, automaticamente eu paro de ouvir o que o meu computador está emitindo de som, né? Supostamente algumas pessoas fazem essa prática, né? De estar em uma reunião, mas não ouvi-la. Aí faz sentido o que ele falou, de que daí é um pit stop de fato, né? Você está ali descansando em silêncio absoluto. Existe um pequeno risco de te chamarem e você não responder, mas você saberá arrumar uma desculpa, eu tenho certeza. Volta a correr com máxima velocidade, na medida que é saudável, né? Mas o problema é quando a corrida acontece dentro do pit stop. Não sei se você já viu aqueles prints que às vezes os programadores tiram da agenda deles, né? Onde a função deles é programar, só que a agenda inteira está preenchida de reuniões, não tem espaço para programar. E aí o que mata é quando a maioria dessas reuniões podiam ser substituídas por e-mail. E aí é aquele clássico que é sobreviver a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. E aí o legal é o seguinte, depois o seu chefe vai reclamar com você de que você não entregou no prazo as suas tarefas ali. Tá aí, ó, um problema do home office, cara. Porque no presencial não acontece isso. No presencial não tem uma porrada de reunião. Porque não tem nenhum sentido fazer isso. No home office, né, no remoto, tem. E aí é como se você tá ali, né, trabalhando, eu tô em casa, então eu posso trabalhar 24 horas por dia, né?
Claro. O Bruno arrumou aqui a famosa, né? Internet travou. E é interessante, né, Bruno, que a sua internet trava exatamente em momentos específicos, né? Providenciais. Meu cachorro comeu meu cabo de rede. Aquele tweet que eu coloquei tem muito mais resposta interessante, tá? Então vou colocar o link na descrição. Vamos ver aqui, cara. E-mail. E naquele tweet que eu coloquei tem muito. Se você for dar um conselho de carreira para um amigo que você gosta muito, está entrando na carreira, qual seria? Não faça tecnologia, né? Vai fazer outra coisa. Se você realmente gosta da pessoa, você vai falar a verdade para ela. Falar assim, fuja o mais rápido possível dessa área. Muito mais resposta. Não aprenda JavaScript. Vamos julgar aqui esse cara. Ó, primeiro que eu já vi post dele aqui, senhor programmer, né? Senior, sei lá, um lixo de nome também, que dá para saber o que ele quer dizer. Esse daqui ele gosta de cagar regra, que é uma beleza. Primeiro, ele tá fumando na foto sem camisa, né? Ou seja, um excelente, um exímio funcionário da empresa, o orgulho da empresa. Aí ele fala, não aprenda JavaScript. O que será que esse cara coda, cara, para ele odiar JavaScript? Ele deve ser o quê? Python, talvez. O pessoal de Python, não sei, cara. Java. Interessante. Queria muito discordar de você, mas acho que não tem como. Se quiser entrar na área de tecnologia, JavaScript está muito concorrido mesmo. É um monte de gente ruim, né? No fim das contas. Então você tem lá muita gente ruim. Então, se você for bom, não tem problema. Então vou colocar. Basicamente é isso. Se em 6 meses você não estiver ganhando 10k, pode desistir. Nossa, então vai todo mundo desistir. O link na não vai entender metade das coisas que tá. Ah, aquilo lá que a gente comentou, né? Que é um comentário absolutamente errado, cara. Não tem nada a ver. Toma vergonha na cara e começa logo. Agora vem cá que vou te mostrar uns cursos. Fim, você vai ter que estudar, cara. Sabe aquele monte de prova que você fazia na escola lá, que você chegava lá o dia da prova é tal dia. Aí você no dia anterior ou até no mesmo dia você estudava, né? Você dava ali um migué, e aí conseguia tirar a nota mínima lá, tirar 5, tirar 6, sei lá, e passar de ano, né? Passar na disciplina. Essa pessoa é a que chega para aprender programação. Aí você tem que virar para ela e falar assim, irmão, deixa eu falar um negócio para você, cara. Se você tá vindo com esse espírito de na hora eu dou um jeito, parabéns, você será uma das pessoas que não sabe nada, que ficará para trás. É isso, né? Então, ou você realmente começa a estudar e toma vergonha na cara, senta a bunda na cadeira, estuda, se dedica, ou você não vai conseguir, cara. Entendeu? Descrição. A verdade é essa. Aí ele fez aqui a propagandinha do curso dele. Fuja. É um excelente conselho, você fugir, né? Você está entrando numa área que você vai precisar estudar. Então, se você tem preguiça de estudar, programação não é para você, cara. Foge o mais rápido possível. Vamos lá, Brunão. Estudar é uma coisa que a gente aprende depois de velho, que nunca vai deixar de fazer ou vai acabar irrelevante. Isso, cara, é porque a gente é tão idiota quando a gente é adolescente que a gente ouviu muito esse conselho e a gente ignorou. E aí outras pessoas que a gente fala vão ignorar a gente, vão saber disso só lá na frente. Então a diferença está nos seres humanos que escutam esse conselho o mais rápido possível. Então quem escuta e aplica esse conselho se dá bem. Quem não, se dá mal. Isso é uma regra absoluta. Não tem erro. Porque vale a Putz,
perdi aqui. Aquele tweet que eu coloquei tem muito mais resposta interessante, tá? Então vou colocar o link na descrição, porque muito rápido. Tenha paciência e disciplina para estudar. Vai ter que ter bastante. Crie relacionamentos e foque em gerar resultados para a empresa, independente do framework da moda. Isso aí a gente tinha comentado também, né? Aprenda a gostar do processo da tecnologia, learn the basics, learn it well. Cara, deixa eu falar. Outra coisa aqui que... É sábio esse conceito aqui, tá? A única coisa ridícula é ele ter escrito em inglês, né? Não tinha necessidade nenhuma de ter feito isso. A base, cara, não envolve framework. Nenhum. Zero framework. Base é a base. E você só constrói um prédio robusto e imponente se esse prédio tiver uma base sólida. Se a sua base for uma basezinha ruim, vai cair, cara, em algum momento. Então foca na base. Foca no JavaScript puro. Foca no Python puro. Foca no Java puro. Até em C, se você quiser. Se for raiz absoluto, vai embora, cara. Mas estuda. Foca no básico. Porque só o básico você vai ficar o resto da sua vida. Utilize, olha esse aqui, ó, o gênio. Utilize o ChatGPT para aprender 10 vezes mais rápido. Isso. E 10 vezes mais rápido você cair dentro de um buraco sem fundo. Jeff, aprende errado, mas aprende rápido. Nossa, que outro gênio aqui. O legal são vários gênios aqui que a gente vai conhecendo, né? Aprende errado, mas aprende rápido. Isso. Que filosofia, hein, cara? Vai nisso, faz isso aí, aprende errado. Aprende errado, depois você vê o trabalho que vai dar depois pra você corrigir essas merdas que você tá aprendendo. Tem um rapaz que parece ter 20 anos, mas já tem 40, que parece um menino que já vai pro segundo filho, que parece um cantor sertanejo famoso, tem uns vídeos da hora, dá uma olhada primeiro. O Michel Teló da programação, né? Piadinha. Não faça curso caro. Bom é que tem de tudo aqui, né? Bom que tem de tudo. Tem que fazer curso barato? Esse é o Soul Júnior. Pensa o seguinte, vamos na lógica desse cara aqui, cara. Ó, você quer comprar um celular, um smartphone. Qual que vai ser a lógica que você vai usar para comprar um? Você vai comprar o mais barato, e é isso? Você vai fugir dos smartphones caros. Você vai falar assim, nossa, mais do que 5 mil reais é inútil, é um lixo, eu não preciso dele. Tchau, e benção. Você vai olhar só os ruins. Claro que não, cara. Você vai olhar o caro. Você vai começar lá no topo do mais caro. E aí, lógico, nem todo mundo vai ter condição de pagar o curso caro. Mas, teoricamente, os mais caros são os melhores. Existe essa regra que a maioria funciona. Aí você vai diminuindo. Agora, se você acha que você vai aprender programação e vai aprender tecnologia e tal só com curso de R$30 da Udemy, eu tenho pena de você, viu? Vamos lá. Próximo, faça uma faculdade, eu recomendo que você faça. Você pode até ter conseguido, de alguma forma, ter feito um curso, ter entrado no mercado de trabalho, já está ganhando seu dinheiro ali e tal, já conseguiu, já show, mas não deixe de fazer uma faculdade. Em algum momento você se arrependerá de não ter feito. Vamos ver aqui o Brenner. Fala, Brenner, beleza? Estou precisando de um conselho. Estou fazendo ADS, falta mais um semestre. Qual linguagem você me indicaria? Nenhuma, não indico nada. Já tenho uma boa base de JavaScript e mais ou menos Python. Estou estudando Java, está mais difícil. Eu até comentei sobre isso aqui mais cedo, Brenner, de tipo, não adianta nada você saber um pouquinho de um monte de linguagem, cara. É a mesma coisa você falar assim, eu tenho espanhol básico, eu tenho japonês básico, não serve para nada isso, entendeu?
Então, ou você seja fluente em alguma coisa, então escolhe uma e seja fluente naquilo, cara. Agora, qual que você vai usar? Não sei, entendeu? Faz aí a sua escolha, de acordo com o que o mercado tá te exigindo. É muito fácil eu vir aqui e falar assim, aprende tal linguagem. Meio que não faz diferença, cara. O que vai fazer diferença é assim, eu quero entrar em tal lugar. Então, o que esse lugar ele tem de... Você coloca uma meta. Essa empresa que trabalha com Java. Não, então você vai mexer com Java, então foca no Java. O mercado vai te guiando. Não pega conselho com os outros, não, porque qualquer um que vai te dar conselho vai falar merda, entendeu? Então eu prefiro não falar e te orientar a fazer isso. Então vai de acordo com o mercado. Onde que você quer trabalhar, o que o povo lá trabalha. Então foca naquela linguagem, não adianta nada você saber um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de Python, um pouquinho de qualquer outra coisa. É inútil. Foca em uma só. Depois, a hora que você estiver fluente em uma, dificilmente você vai precisar de uma outra linguagem, cara. Dificilmente. Assim, sendo sincero, é isso. Muita gente legal. Não, passa muito rápido, tá o que se dane. Aprenda a base em inglês. É isso, ó. É isso, cara. E a base é o seguinte, ó. Deixa eu falar para vocês aí o que é a base, cara. É que vocês, a maioria da galera tem preguiça, né, de estudar. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, ó. HackerRank, cara. HackerRank. Abriu aqui, deixa eu dar uma olhada nesse link aqui, ó. Vai estudar. Basicamente é isso, ó. Essa plataforma é absolutamente free e você vai fazer aqui desafios de lógica de programação, que é a base. A base é lógica. E aí você escolhe a linguagem que você quiser, não interessa a linguagem. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer um login aqui na moralzinha. Até aqui no canal eu fiz uma playlist. Tá lá, ó. Eu fiz aqui uma playlist. É só logar. Você faz ali o login com o Facebook ou com o LinkedIn aqui e tal. Essa aqui, ó, Problem Solving. Cara, entra aqui, Problem Solving, você vai ter... Nossa, exercício dá com pau aqui mesmo. Eu fiz aqui uma playlist no canal, chama Lógica de Programação, você pode procurar aí. Eu resolvo exercício do HackerRank até chegar nessa medalha de ouro aqui, que são 5 estrelas. Então você vai ganhando ponto, você vai passando de fase, vai ganhando ponto e tal. Então, por exemplo, ó, vou entrar aqui no desafio. Do lado esquerdo você tem o enunciado, o que você tem que fazer, e do lado direito você tem como se fosse uma IDE aqui mesmo, rodando no browser, e você escolhe, cara, qual linguagem que você quer implementar. Ó. Então tem as novinhas, né? O Go, aí tem C Sharp, Java, JavaScript, Julia, Kotlin, Objective-C, PHP, Python, Ruby, TypeScript, tem tudo aqui, ó, para você. Então você pode implementar, e aí você vai treinando aqui a sua lógica de programação, cara. Você coloca aqui, só as funçõezinhas aqui do lado, e aí você vai treinando. Isso é a base. Base é lógica de programação. E você só aprende se você parar de ter preguiça. Basicamente é isso. Vou voltar aqui, ó. Então vou colocar o link na descrição, porque vale a pena ler. Tem muita dica massa de muita gente. Que a gente tinha parado. Qual motivo te trouxe nessa área? Caso seja por achar uma boa área ou gostar de computadores. Existe uma hora genuína, vocação, e caso a área... Legal aqui. Ignora todo mundo do Twitter. Isso. Ó, um sábio aqui, ó. Twitter, fuja dele. É um ambiente inútil. Então sai do Twitter e vai fazer exercício do HackerRank, cara. Olha lá, estudo C Sharp, né? Um defensor da linguagem aqui e tal. Parou? E aí acabou. Que isso, cara? Você acha? Ih, fez a gracinha Você dele. acha que eu esqueci de falar que eu te adoro porque você ficou até o final do vídeo? Pô, Deschamps, que alegria, cara. Você deve me adorar ainda mais porque eu reagi ao seu vídeo. Eu não esqueci, não. Esse vídeo ali, que passou agora, ele era uma prova de conceito que foi gravada há muito tempo. Eu tinha feito um teste com os membros do canal aqui. Eles participaram da produção desse novo modelo, então tava só em questão de teste. Mas eu te adoro. Eu te adoro ainda mais. Você tá aqui numa cena extra até, né? Já tinha acabado, você tá aqui. Te adoro, Claro, te adoro em dobro, então. Tchau. Que belezinha!
Conselhos raros de sênior para júnior que não te ensinam. Então tá aí, ó. Revelado o segredo, não é mesmo?